Não existe fé cega. Não existe. Você acreditar no que não vê é uma coisa. Por exemplo, o vento a gente não vê. A gente não pode palpar o vento. Mas você sente. Não é uma fé cega. É uma fé que você sabe que existe o vento, mas você sente o vento. Outra coisa, nós nunca tocamos no sol. Nós nunca vimos o sol pessoalmente, né? Perto. Nunca fomos ao sol. Mas a gente sente o sol na nossa pele. Agora mesmo, eu estou vendo a claridade, eu estou vendo a luz que me alumia aqui, que é o reflexo do sol. Como eu não estou no estúdio, eu estou sentindo que o sol está clareando. Isso não se chama uma fé cega, que eu estou sentindo. Fé em Deus. Eu não vejo Deus. Você também não vê Deus. Mas você sente Deus. Agora, qual Deus você sente? O Deus que Ele mantém. O Deus que mantém cada um de nós. O Deus que está ao nosso lado constantemente, dando a respiração, dando a saúde, dando o sustento e dando vida. Esse chama-se Deus. Eu não vejo, mas eu sinto. É preciso, é uma fé cega essa fé que eu tenho em Deus? Não. É uma fé com evidência. Agora, existem coisas que nós não temos evidência nenhuma e somos treinados a acreditar e a confiar de que aquilo exista e que foi verdade. Isso chama-se fé cega. Alguma evidência do que aconteceu no passado e que hoje não acontece, não existe repetição, e eu tenho que acreditar, isso chama-se fé cega. Vou citar um exemplo. Alguma história que você viu no passado de ressurreição acontece hoje? Não. Alguém já ressuscitou alguém hoje, nos dias que nós estamos vivendo? Os hospitais estão superlotados de doentes moribundos que partiram hoje. Alguém tem a autoridade de ir lá e ressuscitar? Não. Então essa fé que a gente tem de poder de ressuscitar, ela é uma fé coerente ou é cega? Uma fé cega. Porque você não vê ninguém fazendo isso, ressuscitando mortos, restaurando doenças. Você vê nas igrejas neopentecostais que promete o céu, a terra, o indivíduo é curado e de repente ele volta tudo a estaca zero novamente. A doença nunca sai, apenas na mente dele sai. Isso é fé cega. Por isso que o movimento de curadeirismo nas igrejas, ele não tem sentido, porque ela é movida por presunção e não por fé. Por isso que hoje eu não acredito mais numa fé cega. Eu acredito na fé viva, em Deus, que é a fé viva, no sol, que é a fé viva, nas obras da natureza que são vivas e evidentes. Isso aí a gente deve conservar. Mas uma fé que não tem nenhuma evidência do presente
é um relato somente de coisas que aconteceu no passado e que não é repetido hoje, lamentavelmente eu não acredito nesse tipo de fé não. Eu acho uma fé muito ilusória e uma fé muito lunática, fictícia, fake news. Então, vamos analisar mais aquilo que está escrito. Examinai-vos a vós mesmos para ver se realmente estão na fé. Porque se a nossa fé não tiver evidências, for apenas uma fé do passado, uma fé que existiu, que hoje não está em vigor, isso é uma fake news que a religião implanta na nossa vida. Certo? Isso é o que eu penso. Eu hoje sou uma fé comprovada, uma fé que existe, aquela fé de Tomé. Bem-aventurado aqueles que não veem e creem. Estava se referindo a Deus. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas não no Deus da religião, aquela que a religião apresenta. A religião apresenta tudo, um Deus mirabolante, que faz e desfaz. E o mais interessante é que essa fé da religião, ela faz com que o indivíduo tenha discordância, tenha divergência de pessoas que professam a mesma fé. E isso chama-se o quê? Uma fé incoerente. Isso não é a fé no Deus. A fé no verdadeiro Deus nos une e não separa. Mas uma fé que existe divergência, que existem maneiras de pensar diferentes, isso não é fé não. Isso é uma presunção. Eu presumo ter fé, sem ter. A fé tem que unir. A fé tem que fazer nós como Jesus era com o Pai. Quando ele disse, eu e o Pai somos um. Então, quando nós somos um com aquelas pessoas que têm fé, todo mundo concorda que existe só. Então, essa fé que exista, esse hasto que nos alumia, é comum, todo mundo entende. Eu acredito na natureza, que a força da natureza, da vida, isso mostra que nós estamos unidos nisso. Eu tenho fé no Deus que mantém você. Isso nos une. Não existe diferença. Mas um Deus que guarda sábado, outro Deus que guarda domingo, outro Deus que não guarda dia nenhum, esse não é o Deus verdadeiro, gente. Existem divergências aí. Então essas divergências é que eu não concordo. Eu acredito no Deus único, Criador do céu, da terra, do mar, e que somos filhos dele. Viemos dele e para ele vamos voltar. Essa é a fé verdadeira, a fé saudável, sem discussão, sem polemização, sem apologismo, mas uma fé que nos une e não uma fé que nos separa. Que você possa pensar no tipo de fé que você está tendo e fazer uma autoanálise, porque se essa fé que nós temos não une com as outras pessoas, essa fé é morta. Essa fé não existe. Essa fé é uma presunção. Que nós possamos analisar tudo isso e ponderar em que tipo de fé eu estou tendo. Que Deus nos abençoe.